Realmente agora, para a gente encerrar, usar esses últimos 10 minutos para que o professor, doutor Marcelo Norberto, da qual eu tive a graça de estar, né, esse final de semana conduzindo um módulo novo do Programa de Medicina Veterinária Sistêmica, que é o Ser Terapeuta, né? Que lugar é esse? Aonde é que a gente não se sobrepõe às outras áreas? E foi muito bom poder trazer a filosofia para dentro do programa. E passo, então, a palavra. O Marcelo, ele tem uma formação aqui no Rio de Janeiro, dentro da PUC do Rio de Janeiro, conduzindo aí um trabalho belíssimo junto a psicólogos. Então, passo a palavra para o professor Marcelo e depois eu encerro com um lacinho esse encontro maravilhoso para que a gente possa desatar esse laço no presencial aqui em Niterói nos dias 3, 4 e 5 de março, nessa cidade belíssima que é Niterói. Marcelo, seja muito bem-vindo e passo a palavra para você. Bom, muito obrigado, Carla. Boa noite a todos. Boa noite aos colegas, às pessoas que estão aqui assistindo até essa hora, né? Na verdade, eu cederia o meu tempo tranquilamente para continuar escutando meus colegas, que eu estou muito mais do que um dos autores do livro, estou verdadeiramente como um ávido leitor querendo ter acesso ao livro para poder usufruir mais do conhecimento de cada um. Bom, é um prazer enorme estar participando do projeto, do livro, né? Como sempre, a Carla, como uma boa exploradora, vai ampliando os horizontes e trazendo um mundo junto com ela, e eu me incluo nesse mundo que ela vive me incluindo também, e que eu tenho o maior prazer. Acabamos de vir desse módulo maravilhoso em São Paulo, vim muitas pessoas aqui, colegas, alunos, que trocamos esse final de semana. E, basicamente, o texto foi uma forma de dar vazão a uma pesquisa que venho fazendo há muito tempo. Eu diria que do final do meu mestrado para o doutorado em filosofia, e que acabou se transformando na conclusão final de um livro que publiquei em 2017 sobre Sartre, sobre a ética em Sartre, pela Loyola, que basicamente o livro termina com esse conflito a ser resolvido, e desde então venho me dedicando a isso, parte por 5 anos participando como professor convidado da pós-graduação do Departamento de Filosofia, dando matérias sobre ética e filosofia política, que basicamente é uma reflexão sobre um paradoxo que me parece incontornável sobre a ética, ao mesmo tempo que constitui a ética, que é, de uma forma bem simples, a percepção de que a cada ato, a cada escolha que nós fazemos, parece exigir uma ética, né? Uma busca por um sistema humano de orientação. Mas, por outro lado, e esse é a outra parte do paradoxo, a cada utilização de regras ou prescrições, a vida parece escapar a todas as determinações. Ou, sendo mais claro e justo, o humano se mostra incapaz de qualquer demarcação, né? Então, digamos que essa é a base do texto que eu escrevo, que eu intitulei O Tecido da Vida, porque esse paradoxo ele vai se desdobrando em outras questões, né? Como a dimensão coletiva, né? Essa ideia de vivermos em grupo, de sermos seres gregários, ele está sempre reverberando num processo pessoal, individual, né? O nosso lugar no mundo, o
o nosso sentido de vida. Também isso se junta com outros dois elementos, né, que, junto com essa dimensão social, cultural, construtiva, há sempre um caráter instintivo, animal, que compõe essa dimensão. E, de alguma forma, o esforço do texto é para pensar a ética fora de um racionalismo estrito, né, que parece mais afastar a nossa existência humana da questão da ética do que aprofundá-la, fora de uma estrita noção subjetiva, individualista, que na nossa cultura se confundiu o ser humano com o ser consumista, né? E fora de dogmas, sejam eles religiosos, nacionalistas, naturais, quer que seja, que parecem querer nos proteger e acabam negando a ambiguidade tipicamente humana e assim perdendo o que mais nos interessa, ou seja, nós mesmos, os seres humanos, e de alguma forma resgatando algo que a gente discutiu esse final de semana, né, Carla? Dessa proximidade ancestral, antiga, entre a decifração, a filosofia e a terapêutica, né? No mundo antigo não havia distinção entre essas estruturas, elas concorriam juntamente para aquilo que o Rodrigo falou e que me toca profundamente, escapar de um mero conhecimento objetivo para adquirir uma espécie de sabedoria e não de uma verdade estabelecida, mas realmente de um conhecimento em curso, né? Ou como o René falou também, dessa dimensão de postura. Então, é uma reflexão que mais nos leva a abrir para esse mistério humano e então, a partir disso, esse mistério humano, essa ambiguidade, essas duplicidades que eu citei antes, e assim ver a vida como uma grande rede, né? Um tecido onde a tensão, o conflito, a oposição deixam de ser um estágio a ser superado e passam a ser o signo dessa frequência que opera para manter a alegoria do tecido, desse entrelaçar de fios, nós que comportam distensões e compressões, né? E aí a ideia que, que acho que organiza e que permite operar sobre a dimensão ética é o cuidado, né? Esse contínuo movimento que se efetiva e que se instaura a cada momento sob a luz da indeterminação e sobre a resistência de outros seres, né? Então, enfim, e para terminar a minha fala também, refletir sobre a ética não é uma tarefa estritamente racional, não é também se restringir a valores universais, mas, antes de tudo, olhar, refletir e lidar com o humano, voltar ao trabalho de uma exposição de si próprio e do mundo, né? E aí, para que isso não pareça um sonho, digamos assim, muito ecumênico, mas muito ao contrário disso, encarar o desafio. Me lembrei hoje, pensando na nossa fala, de a obra filosófica deixada por Marco Aurélio, né? Um grande filósofo estoico, imperador romano, né? Já houve épocas onde os líderes eram realmente sábios, né? E, e a grande obra dele, que se chama Os Pensamentos, é curioso porque ele se inicia
o que a gente poderia chamar hoje em dia de uma visão bastante sistêmica, e vocês me permitam ler os 4 primeiros itens do livro, da obra filosófica de Marco Aurélio, para a gente surpreender como a ética tem a ver com esse cuidado de si, com essa visão de uma humanidade, né? Ao invés dele falar de conceitos abstratos, de sistemas racionais, ele começa o livro 1 da seguinte forma: do avor ver o bom costume e a calma, da reputação e memória, aquela acerca daquele que me gerou, a descrição e a virilidade, da mãe a piedade e a mudança de parecer e abstenção, não apenas de praticar o mal, mas também de conceber pensamento tal, e ainda a simplicidade quanto ao modo de vida e um distanciamento do suntuoso passatempo. Do bisavô, o fato de não ter frequentado escolas públicas e ter me beneficiado de bons professores em casa e ter aprendido que para tais coisas é necessário gastar assiduamente. É isso. Muito obrigado, estou muito feliz de fazer parte desse grupo. Uma boa noite a todos.